Olá, bem-vindos a mais uma aula da HGP. Hoje na nossa aula da HGP vamos falar sobre a ação governativa do Marquês de Pombal e, claro, por sua vez, no terremoto de 1755. Ora, começando exatamente aqui na página do vosso manual, fala-nos então que Dom José vai subir ao trono, ou seja, vai ser rei no ano de 1750. O pai dele era o Dom João V, que temos estado a falar do Dom João V. Dom João V morre e, como sabem, o filho mais velho vai ser o próximo rei. Então, em 1750, Dom José passa então a ser o rei de Portugal. Ora, digamos que este rei vai convidar logo de início para ser seu ministro, apesar de ser um rei também absoluto, como era o Dom João V, como era o pai dele, que não queria ouvir as opiniões dos conselhos do clero, nem da nobreza, não convocava às cortes, não é? Recordam-se disso. Dom José I também era um bocadinho como o pai. No entanto, Dom José, se calhar... Pronto, era rei porque era filho do rei, não é? Porque nem sempre tinha aquela apetência ou aquela vontade de ser rei, mas claro, tinha que ser. E então, para o ajudar, tinha ouvido falar então, e era conhecido um embaixador que nós tínhamos de Portugal em Inglaterra, que era um senhor que se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo. Então, Dom José vai convidá-lo para ser o seu ministro. E o que é que acontece? Ele vai aceitar, não é? Ele já era uma pessoa também do Dom Sebastião. Dom Sebastião não, era de Sebastião, José de Carvalho e Melo, era já um nobre, era um conde, era o conde de Oeiras, e mais tarde vai receber até o título de Marquês de Pombal, pelo nome que ele é mais conhecido, Marquês de Pombal. E então é o rei Dom José que é o rei, mas quem vai no fundo, e até vos digo aqui para nós, quem vai mexer os cordelinhos, não é? Praticamente todos na governação do reino de Portugal vai ser o Marquês de Pombal nesta altura. E ele até vai fazer muitas coisas e vai evoluir, vai renovar muita coisa que não existia em Portugal. Até diziam as más línguas que o Dom José era a marioneta e o Marquês de Pombal é que manobrava a marioneta que era o Dom José. Então vamos ver. Já falámos então que em 1750 ele passa a ser rei e passados 5 anos, vejam bem, 5 anos depois de ele ser rei, vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido, aliás, em Portugal, haver terremotos. Mas desta magnitude não tinha havido ainda um, pelo menos conhecido assim. E então, no dia 1 de novembro de 1755, a meio da manhã, há relatos que falam entre as 9 e tal, outros 10 e tal, bem, mais ou menos por essas horas, é a partir das 9, 9 e meia da manhã, vai então surgir este terremoto. Mas antes de falarmos nisto, quero-vos dizer que é um dia especial, é um dia que é feriado, é o dia de Todos os Santos, é o dia em que as pessoas prestam homenagem aos entes queridos que já partiram, não é? Que já faleceram, que há muitas missas, enfim, é um dia muito importante. Também é um dia, e ainda hoje, atenção, ainda hoje é um dia em que existem algumas feiras, até ainda pelo país fora, onde na altura as feiras eram muito importantes, porque como não havia, claro, lojas como há hoje, e shoppings e centros comerciais, era aí que as pessoas muitas vezes nessas feiras se iam abastecer de muitos alimentos, de artefactos, artigos, coisas para o dia-a-dia, das roupas, comidas, tudo, e então era uma feira muito grande. Ora, o que é que acontece? Então, por estas horas da manhã, como eu estava a dizer, os animais, muitos deles até gostavam nas feiras, à venda, patos, galinhas, bois, vacas, porcos, cavalos e até os pássaros, os bandos de pássaros no ar, os animais começam-se a mostrar muito exaltados, muito irrequietos, e os cavalos começam aos saltos e a galopar, e os cães a uivar, enfim, os pássaros começam-se a juntar em bandos no céu, e as pessoas começam a ver aqui, mas o que é que está a passar, não é? Os animais começaram a pressentir, porque os animais têm estes pressentimentos que nós humanos não conseguimos chegar, têm este senso muito mais apurado. Eles estavam aí a perceber que alguma coisa se ia passar. Ora, passado pouco tempo disto, dos animais se mostrarem desta forma agitados, começa-se a ouvir então um barulho estranho, um barulho ensurdecedor, assim, que vinha das entranhas da terra, e as pessoas começam a ficar muito admiradas, e às tantas começam a sentir o chão a tremer, as casas começam a abrir rachas nas paredes, começam-se a desmoronar, e está-se a dar então o terremoto, que foi muito violento. Na altura não havia aparelhos, nem computadores, nem aparelhos que conseguissem medir a magnitude, nem a intensidade deste terremoto, mas acredita-se que tenha sido um terremoto muito, com uma escala muito elevada, na escala de Richter, que é a escala que se utiliza para medir a intensidade dos terremotos. E então o que é que acontece? Fala-se que
Aí no vosso manual fala à volta de 6 minutos. Há quem diga que o terremoto ao todo demorou ao todo 10 minutos, com alguns intervalos, porque parava de tremer, depois voltava outra vez a tremer. Ora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós sabemos que os terremotos são originais pelos movimentos das placas tectónicas que estão no fundo dos oceanos e que enfrentam a Portugal, mais ou menos na zona aqui de Lisboa, de Cascais, quase ali a meio do oceano há uma grande fenda entre duas placas e foi essa fenda que oscilou. Ora, quando há um terremoto, é claro, essas placas mexem e a terra cá em cima movimenta-se também. Isto foi uma grande tragédia, porquê? Porque vão morrer muitas pessoas. Para já, olha, algumas que estavam nas igrejas a assistir a estas missas no dia 1 de novembro, do dia de Todos os Santos, os tetos das igrejas começaram a cair, a desabar, a cair em cima das pessoas. As paredes não, porque as paredes das igrejas são muito grossas, eram fortificadas, não é? Na altura, já para prever os ataques dos inimigos, as pessoas refugiavam-se nas igrejas, e então são paredes muito grossas. Mas os tetos, muitos deles desabaram e caíram em cima das pessoas. Para além também das casas das pessoas, quem estava em casa. Por sua vez, nesta altura, como vocês sabem, não havia eletricidade, não havia gás, tudo o que era aquecido era a lenha, não é? Então, digamos que a esta altura, os fornos em casa, as lenhas já estavam a ser acesas para se prepararem os almoços. As velas das igrejas, também acesas nas missas, também caíram e começam-se a espalhar incêndios. As casas também tinham muitas madeiras, não eram muito feitas de madeira, e então os incêndios começam-se a espalhar por todo lado e pessoas morreram queimadas, outras debaixo dos escombros. Algumas sobreviveram, estavam vivas, mas estavam presas debaixo dos escombros, dos bocados de pedra e de terra e de paredes que caíram. E isto foi uma calamidade muito grande. Até se fala que durante 4 dias houve incêndios em Lisboa. Vai haver também aqui uma situação, e nos terremotos costuma surgir, que após um terremoto surge um maremoto, ou como vocês costumam ouvir, é o nome mais universal, um tsunami. Um tsunami por cá está, porque as águas do oceano mexeram as placas, as águas movimentaram-se, e então vai haver aqui uma movimentação. O que é que vai acontecer? Houve um grupo de pessoas, no meio desta aflição, confusão toda, que vão fugir para a Praça do Comércio, o Terreiro do Paço, não é? Para quê? Para estarem mais protegidas, porque as ruas de Lisboa, a cidade tinha ruas muito estreitinhas, muito apertadas, inclusivamente aqui no livro, aqui ao lado, aliás, à frente, temos aqui um mapa que nos mostra, antes do terremoto, como é que era Lisboa. Estão a ver? As ruas, era raro haver uma rua muito reta, e depois eram todas muito estreitinhas. Ora, as pedras, não é, das casas caíam em cima das pessoas, não é? Como vocês podem ver, isto era uma planta da cidade de Lisboa, que na altura era muito mais pequena a cidade do que é hoje, sem dúvida. O que é que vai acontecer? E então fugiram para o Terreiro do Paço para que estivessem mais protegidas. Qual não é o seu espanto? Que quando olham para o Rio Tejo, não é? Porque, como sabem, Lisboa está à beira do Rio Tejo e praticamente pouca distância já da ligação ao mar, da Foz, e o que é que acontece? Começam a ver a água a descer, parecia que estava a ir embora. Bem, as pessoas, algumas muito religiosas na altura, muito cristãs, muito crentes, tudo atribuíam estas situações a Deus. Devia dizer que isto era Deus que estava a castigar as pessoas pelos seus pecados, não é? Que só Deus é que tinha capacidade, não é, para fazer uma coisa destas. Claro que não, hoje sabemos cientificamente que a prova é outra. O que é que acontece? As águas recuaram, mas depois lá ao fundo começam a vir uma onda muito grande, e essa onda invade Lisboa para toda aquela parte mais baixa, ainda hoje se chama a Baixa de Lisboa, que é uma zona mais baixa, entra por ali. E todas essas pessoas que tinham fugido para a Praça do Comércio, do Terreiro do Paço, acabaram por morrer, não é? Afogadas, né? Naquela gigantesca onda. Teve alguma coisa boa, porque alguns dos incêndios que havia naquela zona, o mar, ou seja, a água do rio, apagou esses incêndios, mas também outras pessoas que se calhar estavam vivas debaixo daqueles escombros, não é? E que podiam ser socorridas, acabaram por morrer afogadas, né? Nessa situação. Diz que as águas do rio poderão ter tido uma onda entre os 6 a 10 metros de altitude, não é? Vejam que é praticamente o tamanho de um prédio bem grande. Ora, como eu vos estava a dizer, toda esta parte que eu vos estava a contar está aqui neste parágrafo do vosso manual, e as consequências, exatamente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a maior parte de Lisboa ficou destruída, não é? Ficou destruída, até fala aqui o Paço da Ribeira, que é o Terreiro do Paço, ou a Praça do Comércio. Além disto também, muitos palácios, 53 palácios, 60 capelas, 35 igrejas, 31 mosteiros, 15 conventos, tudo isto ficou
destruído. Não se sabe ao certo, na altura não havia esta facilidade como nós temos de fazer a contabilidade, de contar as coisas, mas pensa-se que poderão ter morrido mais de 10 mil pessoas só neste dia. Claro que o Marquês de Pombal vai tomar logo alguma atitude de tentar resolver este problema o mais rapidamente possível. Toma logo 3 decisões, que é a questão de procurar rapidamente os sobreviventes, não é? Para os tentar salvar, os que estavam presos, né, debaixo das tais pedras, como eu falei. Os que tinham morrido, não é? Tentar enterrar mais rapidamente esses cadáveres, não é? Porque a higiene não era muito, havia às ratos na cidade, né? As carnes do corpo da pessoa começavam a apodrecer, as infecções, a questão de doenças, não é? E então os mortos tinham que ser enterrados o mais rapidamente possível. E depois aconteceu uma coisa, que houve indivíduos que se aproveitaram desta situação terrorífica e começaram a assaltar algumas lojas, não é? Casas, e então o Marquês de Pombal mandou logo decretar uma lei de que quem fosse a guarda que apanhasse alguém a roubar, esse indivíduo seria imediatamente executado, ou seja, seria imediatamente morto por enforcamento, por tiro, pronto, como fosse, mas ninguém poderia roubar. Quem fosse apanhado a roubar, a aproveitar-se desta situação, seria imediatamente executado. Como diz aqui no curioso, aqui, reparem no vosso manual, a família real foi poupada, ou seja, se conseguiram sobreviver. O Marquês de Pombal também, apesar de estar em Lisboa, conseguiu, felizmente conseguiu, a casa dele tremeu muito, mas ele não foi afetado. Mas em todo o caso, a família real tinha passado a noite no Palácio de Belém. E então, o que é que acontece? Ele foi a sorte que estava um bocadinho mais afastado e estava até nessa altura a começar a ter um almoço, e estava a começar um almoço no jardim deste Palácio de Belém, ao que o rei Dom José não foi afetado, assim como a sua família. O rei Dom José vai ficar muito impressionado e vai ficar um bocado traumatizado com esta situação, tanto que disse que nunca mais moraria em palácios com mais de um andar. Vai mandar fazer um palácio todo em madeira, porque para não haver pedras que lhe caíssem em cima, nada disso, toda em madeira e toda em resto de chão, que só tinha uma coluna em pedra com um relógio, né, um sino, que ainda hoje esse existe, que fica mesmo ao lado do Palácio da Ajuda em Lisboa, mas que chamava-lhe esse palácio todo de madeira e resto de chão a Real Barraca, porque aquilo parecia uma barraca. No entanto, esse palácio teve um fim triste, porque houve uma vez um dos criados que descuidou-se com uma vela acesa e puxou fogo aos cortinados. Os cortinados puxaram fogo às paredes, que eram todas de madeira, e esse palácio ardeu completamente e já não existe. Só existe essa coluna, então, como eu vos falei, do relógio e o sino. Bem, na próxima videoaula vamos continuar a falar do Marquês de Pombal, porque ele não se ficou só por aqui, ele vai fazer muitas coisas, vai dar uma nova imagem da Lisboa pombalina, por causa do Marquês de Pombal, e não vai só reconstruir Lisboa, vai também tomar outras atitudes na parte económica de Portugal, que não estava grande coisa, vamos ver depois porquê, no ensino e também de cariz social. Olha, espero que tenham gostado desta aulita, que se tiverem dúvidas, voltem para trás o vídeo e voltem a ver as vezes que forem necessárias, e também nas aulas vamos tirando as nossas dúvidas. Então, até à próxima.